Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, seguindo a sugestão dos inscritos, eu tô trazendo pra vocês a história de um dos revólveres mais modernos da atualidade, que divide opiniões no mercado civil e nas mídias especializadas no assunto por conta da sua aparência futurística. Por um outro lado, indiscutivelmente, a sua precisão é muito superior à dos seus concorrentes, e esse é um atributo que também acaba chamando a atenção. Eu tô falando do revólver italiano Chiappa Rhino, fabricado pela empresa Chiappa Firearms, também conhecida como Arma Sport di Chiappa. Alguns pontos dessa arma, como o seu método de fabricação e o funcionamento do seu mecanismo interno, são bem inovadores, e isso acarretou num comportamento bastante elogiado por atiradores em todo o planeta. Como isso se reflete em estabilidade e em um baixíssimo recuo vertical do cano, vocês vão ver ao longo desse material. Quando o vídeo acabar, coloca aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história do revólver Rhino começa no ano de 2008, quando o presidente da Chiappa Firearms, Rino Chiappa, recebeu no seu escritório o arquiteto Antonio Cudazzo, que apresentou a ele o protótipo de um revólver para autodefesa com um cano de 2 polegadas de comprimento. Esse projeto já havia sido rejeitado por outras fabricantes, e Rino também pareceu não gostar muito da proposta que estava observando naquela ocasião. Para conceber o desenho desse revólver, Antonio recebeu a ajuda do designer de armas, também italiano, Emilio Guissoni, que no ano de 1997 já havia projetado o revólver conhecido como Mateba Auto Revolver, ou Mateba Modelo Sei Unica, que não teve um volume expressivo de vendas. Entretanto, ao ouvir os detalhes do projeto e as características que o tornaria totalmente diferenciado no mercado de revólveres, Rino percebeu que, de fato, essa arma tinha um potencial a ser explorado, desde que o projeto inicial recebesse os devidos ajustes que viabilizassem a construção desse armamento em escala industrial. Ainda em 2008, Emílio morreu, e conforme previsto, o projeto de Antônio começou a passar por aprimoramentos, principalmente na parte interna. No final do ano de 2009, surgiu o revólver batizado como Chiappa Rhino, que, segundo o próprio presidente da empresa, não tem a ver com o seu nome, que inclusive é pronunciado de outra maneira. O nome da arma é uma referência a um rinoceronte, onde ambos, animal e revólver, são atarracados e muito poderosos. Se vocês perceberem, quando a gente olha pelo perfil lateral da armação, fica bem perceptível que o formato da ponta do cano com a massa de mira faz uma alusão à cabeça de um rinoceronte com o seu chifre. O Rhino começou a ser fabricado e vendido no ano de 2010, e as suas principais características são as seguintes. A armação do revólver é usinada a partir de um bloco sólido de uma liga de alumínio de alta resistência, que passa por um processo conhecido como CNC, referente a Computer Numerical Control. Nesse processo, uma série de ferramentas de usinagem são operadas e automatizadas por computador, de maneira que não haja nenhuma interferência humana que altere alguma medida ou tolerância da peça durante o processo de fabricação. Isso faz com que as armações sejam 100% fiéis às especificações que foram inseridas na programação de construção, permitindo a montagem das peças internas subsequentes com as tolerâncias corretas. Além da sua aparência externa com um ar futurístico, o principal ponto diferencial dessa arma tem a ver com o seu cano. Em vez dele ser posicionado na armação para ficar alinhado com a câmara de cima do tambor, como acontece com todos os revólveres tradicionais do planeta, ele fica alinhado com a câmara de baixo, e isso não foi feito apenas por estética. Para quem talvez não saiba, quanto mais próximo for o alinhamento do cano em relação ao braço do atirador, menor costuma ser a elevação do cano e o recuo sentido durante os disparos. Isso foi percebido pelos alemães desde 1928, dando início ao projeto da metralhadora portátil conhecida como Maschinengewehr 13, que tinha sua estrutura linear e entrou em serviço em 1930. Com o decorrer da Segunda Guerra Mundial, outras armas alemãs também foram criadas usando esse mesmo princípio, como a metralhadora MG-42 e o fuzil automático de esquadrão FG-42. Armas essas que tinham um poder de fogo altíssimo, mas que dentro das suas funções eram mais controláveis que outras armas da mesma categoria que não tinham esse sistema de construção, que na época ainda era pouco tradicional. Com os revólveres, essa questão do alinhamento do cano com o braço do atirador também não é diferente. Mas, exceto pelo Mateba Auto Revolver, até então nenhum outro modelo havia tido sucesso operacional com esse conceito. Outro ponto fundamental que contribui para a redução na elevação do cano é a angulação da empunhadura do gatilho, que deixa a pegada do operador mais firme no sentido de controlar a arma mesmo numa sequência rápida de disparos.
Depois do surgimento do Rhino, esse tipo de construção com um cano alinhado na posição inferior do tambor foi patenteado, impedindo, até o presente momento em que esse vídeo está sendo gravado, que outras empresas construam revólveres com essa mesma configuração. Mais uma característica marcante nessa arma é que o seu cão não é essa peça aqui. Embora se pareça completamente com um cão ou martelo, essa, na verdade, é uma alavanca que aciona o verdadeiro cão, que fica localizado na parte interna da arma. Afinal, a câmara que vai ser disparada fica na parte de baixo do tambor, lembra? Então não teria como o cão ficar na mesma posição como nos revólveres tradicionais. Como essa alavanca de engatilhamento não mostra se a arma está pronta para disparar ou não, existe um pino indicador que faz essa função, ficando um pouco mais exposto quando a arma está engatilhada. Fiquem tranquilos que mais adiante eu vou mostrar como esse mecanismo funciona e tudo isso vai ser visto em detalhes. Segundo a Chiappa, o tambor do Rhino tem a seção no formato hexagonal não só pela estética, mas sim para facilitar o porte velado, já que a arma fica mais estreita quando comparada com outras que tenham o tambor cilíndrico. O seu gatilho funciona no modo de ação simples ou dupla, e segundo alguns usuários, no modo de ação dupla, essa peça poderia ter uma pressão de aperto menor, sendo a única reclamação apresentada com certa frequência sobre a mecânica da arma. Os Rhinos podem ser fabricados nos calibres 357 Magnum, 40 SW, 9x19mm e 38 Special. Além da sua aparência naturalmente prateada por conta da armação ser em alumínio, esses revólveres podem ser da cor preta, graças ao processo de oxidação negra azulada, podem ser dourados, azulados, esverdeados e também podem ter o revestimento multicolorido, conhecido como nebula, o que torna a arma um pouco menos discreta, eu diria. A sua alça de mira é ajustável, e a massa de mira pode ser de fibra ótica ou metálica, dependendo do gosto do comprador, que pode alterar o tipo usado. O Chiappa Rhino não tem uma gama muito grande de modelos variantes. Basicamente, o que a empresa fez foi criar diferentes tamanhos para o cano, indo desde 2 polegadas, cujo modelo se chama 20DS, até o cano com 6 polegadas, que se chama 60DS. A partir da versão 40DS, um trilho Picatinny foi incluso na parte inferior do cano, permitindo assim a instalação de acessórios como lanternas táticas e miras laser. Já na versão 60DS, como o cano é grande o suficiente, há um trilho Picatinny também na parte superior da peça, dando ao atirador a oportunidade de instalar uma mira telescópica ou holográfica. Existem também duas subvariações do 20DS, que são o Rhino 20D, que dispara somente no modo de ação dupla, e o Polylite 20DS, que tem a armação feita em polímero de alta resistência. Então, pensando nas competições internacionais de tiro esportivo, em 2017 uma versão específica foi lançada, batizada como Charging Rhino. Ela é municiada com um calibre 9x19mm, tem o cano com 6 polegadas de comprimento e o seu gatilho, que finalmente teve a pressão de aperto aliviada de fábrica, funciona somente na ação dupla. Em 2021, chegou a segunda geração do Charging Rhino, trazendo alguns componentes internos que são substituíveis por outros que tenham especificações próprias para deixar o gatilho mais aliviado ainda do que a geração anterior. Outra novidade é a possibilidade de ajuste do curso do gatilho. Certo, então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno do revólver Chiappa Rhino 60DS, onde, independente do tamanho do cano e do calibre, ele acontece do mesmo jeito. Eu vou usar na demonstração a versão inicial do revólver, que é a mais vendida pelo mundo afora. Acompanha comigo. Primeiro, vamos dar uma olhada nos componentes do mecanismo da arma para vocês identificarem o que as principais peças fazem durante a ciclagem dela. Aqui a gente tem um gatilho que está interligado ao retém do tambor e a alavanca que fica na base do impulsor do tambor. O martelo ou cão verdadeiro dessa arma fica aqui na parte de baixo, e é nesse ponto que fica alojado o pino indicador de engatilhamento. Olhando aqui pelo outro lado, a gente consegue observar que a alavanca de engatilhamento está conectada a uma haste, e é ela que faz o trabalho de armar o cão para o disparo. Na hora que o operador engatilha a arma, essa haste empurra a alavanca impulsora do cão, o deixando preparado para atuar. Agora, por um outro ângulo, a gente nota que nessa mesma operação, a base do cão simultaneamente solta o retém do tambor, permitindo que ele gire, enquanto levanta a alavanca do impulsor do tambor, que além de alinhar um novo cilindro para ser disparado, levanta o pino indicador de engatilhamento. Quando a alavanca de engatilhamento chega no final do curso, o operador solta a peça para ela voltar, através da ação de uma mola, à posição de repouso. Quando o gatilho é apertado, a alavanca interligada a ele solta o cão que estava tensionado e esse acerta o pino percussor, que bate na espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. Quando o operador solta o gatilho depois do disparo, a mola de retorno puxa a alavanca de retorno para baixo, que traz todos os componentes para sua posição inicial, finalizando assim o ciclo da arma.
Na ficha técnica de hoje, para efeito de comparação, eu vou usar o modelo mais curto, que é o 20DS, e também o modelo mais longo, que é o 60DS. Nos dois casos, o cartucho adotado como principal vai ser o 357 Magnum. Os dados dessas armas são os seguintes: o seu peso descarregado é de 680 e 952 gramas. O comprimento total da arma é de 16,5 cm e 26,6 cm. O comprimento total do cano é de 5,1 cm e 15,2 cm. A capacidade do tambor é de 6 cartuchos. O calibre dos cartuchos usados pode ser o 357 Magnum, 9x19mm, 40 SW e 38 Special. A velocidade dos projéteis é de 440 metros por segundo, isso levando em consideração que o cartucho usado é o 357 Magnum. O alcance operacional é de 68 metros e o alcance máximo é de 230 metros, mas com pouca precisão, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!